O Natal passou pela data, mas o convite permanece. A luz do Espiritismo, o nascimento de Jesus, nos lembra que renovar o espírito é uma escolha diária. Hoje é dia de continuar sendo mais paciente, mais compreensivo, mais atento ao outro. Que este novo dia seja um recomeço silencioso, vivido nas atitudes simples, porque o verdadeiro Natal acontece quando o amor segue depois da data. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer esse videozinho aqui, não estou lá no meu estúdiozinho, estou no meu quarto, porque hoje eu preciso ficar de olho na minha mãe que está ali na cama aqui na minha frente, tá legal? Então vai surgir ruídos aí de fora, mas hoje é dia 26, né? Dia 26 de dezembro, ontem foi Natal, e eu gostaria que a gente meditasse um pouco. Eu vou fazer uma pergunta a todos, né? O que você fez, qualquer um de vocês, o que você fez para demonstrar realmente, né, o verdadeiro significado do Natal? Né? Houve a véspera do Natal, houve o dia do Natal, hoje é dia 26. Então houve muitas festas, muita comida, muita bebida, muitas pessoas passaram a noite em claro, cada um fez do seu jeito e não estou aqui para recriminar ninguém. Mas e o verdadeiro objetivo desta data? Data a qual foi criada pelo próprio homem. Mas o significado é muito importante, que como já foi dito em outros vídeos que eu fiz para vocês, é uma lembrança de quando o nosso Senhor Jesus Cristo encarnou na Terra e veio com uma missão linda, maravilhosa, designado diretamente por Deus, veio nos trazer uma mensagem evangélica muito bonita, muitos ensinamentos. Ele veio mostrar a todos nós, né, humanos, de acordo com aquela época, né, o grande poder de Deus e a vontade de Deus. E ele, por ser um espírito de classificação pura, ele só encarnou na Terra para uma missão, tanto que ele se preparou por quase 2000 anos para poder ocupar um corpo grosseiro e pesado como o nosso, né, um corpo físico aqui no planeta Terra. E ele veio então nos trazer, ele veio mostrar o seu poder, ele veio mostrar os seus conhecimentos, mas de acordo com aquela atual situação em que ele esteve aqui na Terra. Ele veio trazer muita luz. Jesus Cristo, ele curou, ele transformou muitas vidas, ele veio separar. Jesus separou muitas coisas, né? E continua até hoje separando. Jesus Cristo deixou um legado de muita profundidade que até hoje nós ainda não conseguimos entender e interpretar na sua totalidade, né? Porque ele fez uma separação muito grande entre o materialista, né, e o espiritualista. As pessoas que são mais materialistas e as pessoas que são mais espiritualistas. E ele cumpriu então a sua missão. Uma entre muitas, Jesus pediu à humanidade, e ele até propôs um novo mandamento. Vocês se lembram? Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos como eu vos amei. Não é verdade? Está aí. De qualquer religião sabe disso. Amai-vos como eu vos amei. Amem ao teu próximo como a si mesmo. É uma máxima de muita profundidade. E essa máxima tem que ser seguida, pelo menos nesse dia em que a humanidade, não toda a humanidade, mas uma grande maioria, para lembrar quando ele nasceu. É a mensagem que ele nos trouxe. Porque quando nós nos amarmos mutualmente, um amar o outro, né? Vai haver mais respeito, vai haver mais amor, mais compreensão, vai haver mais perdão. São tudo mensagens que Jesus trouxe a nós. Então o mundo vai ser melhor.
E o mundo está aí caminhando por uma transição bastante dolorida, não é? Não está dolorida? Nós não estamos vendo tudo que está acontecendo no planeta Terra. É a transformação da Terra, é a separação do joio e do trigo. Então, a gente tem que parar para pensar isso. Então, o que você fez nesse Natal? Eu fiz durante esse Natal eu fiz alguns vídeos aí, eu me coloquei em preces, porque enquanto muitos festejavam, tantos outros procuravam a mim e também a muitas outras pessoas que fazem a mesma atividade fraternal que eu faço, para dizerem que estavam sofrendo, que estavam chorando, pessoas em hospitais, pessoas em asilo, pessoas moradoras de rua, pessoas passando fome, com doenças, com enfermidades graves. É um outro lado do Natal, né? Aí aquelas pessoas que estão bem, que são cristãs realmente, não importa a religião, elas fizeram realmente o que significa o Natal, a mensagem do Natal. Então eu fui acompanhando esses dias, além dos atendimentos. É difícil ver telejornais, essas coisas, mas eu sempre, todo ano eu acompanho. E eu fui observando em algumas reportagens, nas redes sociais, né? E também vocês também que têm o hábito de ver o jornal de papel, e na televisão, no rádio, enfim. E a gente vai acompanhando tudo, e eu fui acompanhando tudo. E aí eu fiz uma análise. Eu observei as coisas que eu ia vendo, ouvindo, né? Eu vi a minha atividade espiritual, juntei também com a minha atividade espiritual, e estava tudo aqui na minha cabeça. Quantas pessoas querendo uma ajuda, quantas pessoas numa depressão muito forte, quantas pessoas doentes, enfermas, quantas pessoas passando fome e necessidade, quantas pessoas em estado de miséria nesse Brasil que eu estou falando, gente. Tá? Enquanto muitos e muitos outros numa opulência muito grande, não estou dizendo todos que estão em opulência, de maneira alguma, né? Mas em paralelo, muita miséria, muito sofrimento e muita dor. Eu vi coisas maravilhosas com referência a essa pergunta: o que você fez nesse Natal de bom que representasse a vontade de Jesus? Então eu fui acompanhando nas redes sociais, na televisão, eu ouvia no rádio, às vezes era 1h da manhã, eu estava acordado, né? Na passagem aí mesmo, na passagem mesmo, porque eu estava atendendo as pessoas, e eu vi muitas coisas boas, muitas coisas boas. A humanidade ainda, me perdoa, a humanidade tem um lado humano muito grande. Quantas pessoas eu vi fazendo a caridade. Gente, é a coisa mais linda. Eu acompanho muitos sites, eu sou um cara que eu interajo em tudo. Eu vi atitudes de pessoas nos hospitais, nas ruas. Eu estou falando em termos de Brasil, porque no exterior também houve isso. Pessoas procurando os necessitados, os miseráveis, os moradores de rua, os enfermos, os velhinhos abandonados. Eu vi tudo isso. Ai, que coisa mais linda! Esse é o verdadeiro Natal, sabe? Aquelas pessoas se juntavam em grupos, independente da religião, porque eu não estou aqui para falar de religião nenhuma, mas eram muitas pessoas religiosas se juntando para, ao invés de estarem na sua ceia, como diz esse tal de ceia aí, de Natal, né? Eles estavam na rua, eles estavam no hospital, eles estavam num asilo, eles estavam em algum canto, levando a palavra de Jesus. Eles estavam lá pregando. Não estavam pregando, eles estavam exercendo o ensinamento de Jesus. Estavam levando alimento, roupas, brinquedos, sabe? Quantas crianças
quantas crianças doidas para ganhar um presentinho. De onde viria aquele presente? E vieram dessas mãos caridosas, de todas essas pessoas que cometeram essa grande atitude de amar o próximo, de ser benevolente, de não querer saber por que estão naquela situação. Eu vi pessoas visitando os hospitais, sabe, naquele momento, o doente lá, muitas vezes esquecido, lá no hospital, lá, internado, e chega aquelas pessoas, não vou, uma coisa que eu acho linda, muito mais bonita, é que eles não vão em nome de religião nenhuma. Eles simplesmente vão fazer uma visita. Ah, hoje é Natal, nós viemos aqui visitar o Senhor, nós viemos aqui visitar você, a senhora. E ficam ali um pouquinho, cantam uma musiquinha às vezes, sabe, dá um abraço, levam uma lembrancinha. É isso. Esse é o Natal, né? Eu vi muitas crianças recebendo o seu presentinho. As emissoras de rádio, aqui mesmo da região aqui, emissoras de televisão também fizeram tudo isso, né? Para poder levar, porque as crianças ainda não têm aquela maldade que nós temos, não. Ainda não. As crianças. Então elas ainda, como nós um dia esperamos o Papai Noel, não é verdade? É uma coisa bonita. Então a criança, nessa etapa de vida que ela está, né, nessa fase de vida, ainda o sonho dela é ter alguma coisa que o pai e a mãe não podem dar. E quantas crianças estão longe do pai e da mãe, porque o pai e a mãe têm vida errada, são criminosos ou são irresponsáveis. Quantas crianças precisando de um afago, de uma palavra, de um abraço, sabe, de uma brincadeira. Isso é o Natal. Isso é o Natal. Eu vi idosos chorando. Porque receberam a visita de alguém. Alguém, né, que eles nunca vão sozinhos, né? E aí essas pessoas ouvem a história desses idosos, geralmente histórias tristes. Mas no Natal, essas pessoas foram lá visitar esses idosos abandonados, isolados da família. Enquanto a família está se divertindo, está viajando, está bebendo, está comendo, o pai e a mãe, ou o vô, ou a avó, está lá, quietinho no asilo. Isso quando não está no hospital. Ah, vai morrer mesmo, e depois nós passa lá e nós vê eles. Ou quantos pais, eu vi vários vídeos, sabe, que pedindo a Deus, ai meu Deus, como eu gostaria tanto que um dos meus filhos pelo menos me visitassem hoje, né? Alguns vídeos até mostrando os filhos chegando na casa dos pais. Gente, isso foi um dia. A mensagem do Natal não é só um dia, a mensagem do Natal tem que ser todos os dias. Todos os dias. O Natal tem que ser presente no coração humano. Porque o Natal é a mensagem de Jesus Cristo. É tudo o que Ele nos trouxe. É Jesus presente na nossa vida. E o Natal, nessa data, a humanidade se lembra com mais intensidade de Jesus. É errado isso. Para quê? Precisa de uma data no calendário? Assim como muita gente só lembra do pai e da mãe no dia do pai e da mãe. Ah, só lembra de Jesus no dia da Semana Santa, quando ele foi lá pregado, morreu daquele jeito, sofreu do jeito que ele sofreu. A humanidade tem que mudar. Agora tem o outro lado. Vamos lá que eu vou continuar. O outro lado, sabe? A humanidade ainda está impregnada com as coisas da terra. Os grandes excessos de luxo, de vaidade, de gastança de dinheiro, só para satisfazer os seus prazeres mundanos. A grande maioria da humanidade ainda se esquece de Deus. Ah, hoje é Natal. Não, hoje eu estou lembrando de Deus. Hoje você está lembrando de Deus? Você pegou tudo que você podia pegar, todo o dinheiro que você tem, e você foi para cá, foi para lá,
Até no caminho você encontrou lá com um pobrezinho andando, empurrando um carrinho, qualquer coisa parecida, você nem olhou para ele. Aquele homem que estava empurrando aquele carrinho ali, ó, para poder pegar um reciclável, que estava no teu caminho, porque você estava indo para uma baita de uma festa. Aquele homem podia ser Jesus, não é verdade? Poderia ser Jesus, porque Jesus está presente em todos os momentos da nossa vida. Quantas pessoas mataram tantas pessoas? Quantas mulheres foram mortas? Quantas meninas, mocinhas que estão aí perdidas, infelizmente, porque não tem nenhum segmento religioso na sua vida, foram estupradas e mortas? Quantos latrocínios? Quantos assaltos? Quantos idosos foram agredidos fisicamente por bandidos inescrupulosos? Esse é o outro lado do Natal. Mas é por isso que a Terra está mudando. Gente, calma. Está acontecendo tudo que nós estamos vendo. Olha só esse fim de ano, quantos acidentes aconteceram, tsunamis aconteceram, terremotos, chuvas, é ponte que caiu, é avião que caiu também. É um monte de coisa ruim. É a transformação da Terra. Jesus Cristo avisou sobre isso. Aqueles que procuram fazer o que Jesus nos passou são mais felizes, estão mais próximos das coisas de Deus. Quanto aos outros, olha, ainda vai haver, como dizia Jesus, muito ranger de dentes, muito sofrimento. Os jovens hoje fazem o que querem, porque infelizmente a lei dos homens autoriza tudo isso. Tá? E os pais não conseguem mais então controlar os filhos para direcioná-los no caminho bom e no caminho reto. Então nós estamos vendo todas essas coisas ruins acontecendo. É falta de Deus no coração de cada um. É falta de Jesus na vida de cada um. E muitas religiões que se dizem ser ligadas a Jesus, tem muita religião aí também que é falsa, tá? Não vou aqui para falar nome nenhum, não. Mas tem religiões, tem pessoas algumas religiões aí que quando sai na rua não olha nem para a cara de quem tá lá na outra calçada, até desviam. Em pleno Natal. Que Jesus é esse que existe nessa religião? É um Jesus, para eles, é uma mentira, é uma falsidade, porque Jesus não está no coração deles. Então a humanidade tem que mudar. Para todos vocês que fizeram aquilo que Jesus tanto pediu, que fizeram desse Natal um motivo mais religioso, mais espiritual, parabéns, é isso que Deus espera de todos nós. Quanto aos outros, terão o seu tempo para aprenderem e em tudo que erraram serão cobrados, porque a justiça de Deus não falha. Então a partir, vamos ver se do próximo ano, vamos fazer um Natal mais bonito. O Natal foi bonito, Nossa, quantas coisas lindas eu vi, quantos corações bons amparando outros corações em sofrimento. Quantas pessoas iluminadas, intuídas por espíritos bons. Por que são intuídas por espíritos bons? Porque são pessoas do bem. As pessoas que são do mal são intuídas por espíritos maus e só fazem porcaria, só fazem a maldade. Estão distantes de Deus. Até chegar um momento que vão precisar de Deus. Aí a justiça de Deus vai entrar em ação. É a lei de causas e efeitos, é o livre-arbítrio funcionando para todos nós. Tá ok? Então parabéns para você, sabe? Eu me sinto feliz. Essa passagem de Natal, eu consegui conversar, atender várias pessoas, mesmo um pouquinho cansado, conversei com muitas pessoas, orientei, sempre com o meu mentor espiritual do meu lado, sabe, tentando, de alguma maneira, alcançar de um jeito muito forte, esses corações em sofrimento, essas pessoas pedindo clemência, pedindo misericórdia pela dor que estavam sentindo, a enfermidade cruel e destruidora que estava ali assolando o seu corpo humano. As pessoas em depressão, uma depressão profunda,
As pessoas, teve um caso que eu cheguei a chorar, a pessoa não tinha nem arroz e nem feijão para comer. Enquanto ele via numa televisãozinha velha lá dele, lá, ele via na televisão lá, né? Ele via todas aquelas opulências. Ah, gente, é isso que Jesus quer? Não é. Não é. Humanidade, nós precisamos mudar. Todos nós precisamos mudar. E uma coisa importante, vai ensinando para o teu filho e para a tua filha. Nunca substitua Jesus Cristo pelo Papai Noel. Papai Noel é uma alegoria, é uma fantasia humana. É bacana, legal, mas nunca substitua Jesus Cristo pelo Papai Noel. Em primeiro lugar, Jesus Cristo e o que ele simboliza para todos nós humanos aqui na Terra. Papai Noel é uma fantasia, como tantas outras fantasias que existem, que são coisas do mundo. Jesus não é do mundo, Jesus é do céu, Jesus é da espiritualidade. Um grande abraço a todos. Desculpe que eu estou aqui no meu quarto, como eu disse no início do vídeo, que eu estou olhando a minha mãe que está ali, minha mãe é acamada, mas eu queria falar isso. Coloquem Jesus dentro do teu coração. Moços, moças, adolescentes, jovens, crianças, Jesus, adultos, homens e mulheres, coloquem Jesus Cristo no seu coração. Jesus Cristo é luz, Jesus Cristo é paz e Ele está presente ao nosso redor, como Ele prometeu. Vou-me, mas será enviado a todos vocês aquele que trará novamente as minhas palavras, mas numa ótica diferente. Porque o que ele falou foi para aquela ótica lá, né, de mais de 2000 anos atrás. Nós estamos no século 21. Vamos tentar de alguma maneira afastarmos, controlarmos, equilibrarmos os prazeres humanos que são temporários. Hoje eu estou me esbaldando com dinheiro, com alimento, com automóveis, com fazendas e sítios. Eu estou me esbanjando e não estou nem aí com o resto. Só que quando você está falando isso, como eu estou falando agora, daqui meia hora ou 15 minutos que eu me levantar daquele for ali, eu posso cair no chão duro e não vou levar nada. As minhas bagagens vão vazias, porque são pessoas materialistas, e vai chegar lá perante Deus, perante a justiça divina, né? Com as bagagens vazias, porque a bagagem que nós temos que levar para lá são as coisas boas, é o amor que praticamos, a fraternidade que praticamos, a caridade que praticamos, o perdão, o respeito ao nosso próximo e à natureza. Então vamos encher a nossa bagagem de coisas boas, porque quando você menos espera, em fração de segundos, Deus fala, chegou a tua hora e você é arrebatado, você é tirado. Aí cai o teu corpo no chão, é esse mesmo, o teu corpo cai no chão, vai ficar duro, vai ficar frio, gelado, e você, o teu espírito, está onde? O que você fez de bom? E o que você fez de ruim? É essa a mensagem que Jesus veio trazer para todos nós, sabia? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Desculpem se eu falei um pouco demais. Fico muito feliz em tê-los aqui no nosso canal do YouTube. Muito feliz. E também nos nossos grupos do WhatsApp e nos nossos grupos também, grupos do Facebook. E chega o ano novo, gente, por favor, o ano novo é mais perigoso ainda. É onde toda a espiritualidade inferior, sabe, falanges de espíritos inferiores, com mais intensidade, eles são atraídos aqui para a Terra. É onde que vai acontecer mais coisas ruins, mais desgraças, mais mortes, mais assaltos, mais brigas, mais discussões, mais assassinatos. Porque os espíritos inferiores estão aí, aguardando um buraquinho para poder entrar. Aqui, ó, e aqui no coração da gente. Cuidado com o fim de ano. Fiquem mais perto das coisas de Deus, que você e tua família vai ser muito feliz e vai ter paz.
para curtir de uma maneira equilibrada e sensata ainda as coisas que a terra nos oferece. Um grande abraço.